Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E o Flamengo já calcula danos causados pela CBF e tenta arrancada no Brasileirão. O time que enfrenta o Atlético Paranaense neste domingo, antes de perder novamente atletas convocados. Então o Flamengo que vai a campo hoje às 16 horas contra o Atlético Paranaense no Maracanã, na última partida antes de ser novamente desfalcado por convocações. Na atual edição do Brasileiro, a conta da diretoria é de que o time entrará em campo com ausências em um total de 21 jogos. É isso mesmo, 21 jogos desfalcado. E aí, galera, cadê a tal da isonomia que muitos jornalistas falam, mas nem eles sabem o que é isso, né? Então, contando os dois próximos jogos contra Bragantino e Fortaleza, ciente das baixas inevitáveis na sequência, o técnico Renato Gaúcho utilizará o que tem de melhor no time. O rubro-negro só não terá o Davi Luiz, Thiago Maia e Diego Ribas, o trio que se recupera de problemas musculares. O Mateuzinho suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No mais, todo o time titular foi relacionado. A ideia é buscar os 3 pontos antes de voltar a utilizar uma equipe alternativa, sem os convocados Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla. Como a final da Libertadores acontecerá em 2 meses e a semifinal da Copa do Brasil apenas no dia 20, serão 2 semanas com foco apenas no Brasileiro. Renato Gaúcho vinha sendo criticado por preservar alguns jogadores na competição e dar preferência aos torneios eliminatórios. O time manteve 100% de aproveitamento nos jogos eliminatórios. Agora, para se manter na briga por um inédito tricampeonato, o Flamengo busca a recuperação nos pontos corridos, que pode começar no jogo que marcará o retorno do público na competição. Com o duelo de hoje contra o Atlético, serão 5 partidas até a volta dos jogos eliminatórios da Copa do Brasil, contra Juventude e Cuiabá. Ainda não há data confirmada, mas o Flamengo entende que novos adiamentos estão descartados após a CBF indicar o fim do Campeonato Brasileiro para o dia 9 de dezembro. Então, e não no fim do mês, como era o desejo da diretoria rubro-negra. Uma proposta que foi refutada em carta assinada pelos capitães dos outros 19 clubes da Série A. Então, entre junho e novembro deste ano, teremos 14 datas para eliminatórias, mais 30 dias de Copa América. Clubes que investem alto não jogam nada, não ganham nada, não paralisam nada. Importante mesmo são os jogadores entrarem de férias no dia 10 de dezembro e não em 29 de dezembro, como propomos. Criticou o vice de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista. A impossibilidade de transferência de datas esbarra, inclusive, na decisão da Libertadores, marcada para o dia 27 de novembro, em Montevidéu. A partida contra o Sport de Recife aconteceria no mesmo dia em que, pelo regulamento da Conmebol, o Flamengo já teria que estar no Uruguai. E a diretoria aguarda a marcação das partidas enquanto foca nos resultados de campo. Depois de ter força máxima por alguns minutos na semifinal contra o Barcelona do Equador, o técnico Renato Gaúcho deve escalar a zaga com Gustavo Henrique no lugar de Davi Luiz, ao lado de Rodrigo Caio. Felipe Luiz, que voltou de lesão no último compromisso, será mantido, assim como Arrascaeta. Com as ausências de Diego e Thiago Maia, são em posições hoje dominada por Andréas Pereira, e a formação titular deve ser a mesma que venceu no Equador, com Bruno Henrique e Gabigol no ataque. O artilheiro da camisa 9 fará apenas o seu 8º jogo em 20 disputados pelo Flamengo, consequência das convocações para a seleção. E aí, cadê a isonomia então, né? E o Atlético Paranaense, que se classificou no meio de semana para a final da Copa Sul-Americana, divulgou ontem a lista de relacionados que virão ao Rio, sem os meias Nicão e Terans, 2 dos principais jogadores da equipe. Pedro Rocha, ex-Flamengo e autor de 3 gols nos últimos 2 jogos, é um dos destaques da equipe.
Outra notícia também é que a campanha do Flamengo na Libertadores já supera 1981 e 2019. A 90 minutos do tricampeonato da Libertadores, o Flamengo busca inspiração nos últimos títulos passados e se apoia em números avassaladores na atual edição para confiar em mais uma taça. Após a vitória por 2-0 sobre o Barcelona, o resultado que garantiu o time na decisão contra o Palmeiras, dia 27 de novembro em Montevidéu, o Flamengo ampliou marcas positivas que fazem com que a campanha de 2021 já supere as das conquistas de 81 e 2019. Em 12 jogos no torneio deste ano, o rubro-negro soma 9 vitórias e 3 empates, com 32 gols marcados e 12 sofridos, números que dão ao rubro-negro um aproveitamento de 83%. No mágico ano de 1981, o time liderado por Zico fez 14 jogos, obtendo 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Aquele esquadrão marcou 28 vezes e sofreu 13. O aproveitamento dos campeões foi de 69%. Já na campanha que culminou no título em Lima, no Peru, o rubro-negro patinou no início, mas engrenou nos jogos eliminatórios. Liderada pelo Jorge Jesus, a equipe venceu 7, empatou 3 e batido 3 vezes, com 24 gols pró e 10 contra. O índice terminou em 61,5%, mas esse time supera o de Renato no quesito defensivo. O Flamengo não precisa provar nada a ninguém. É a segunda final em 2 anos. São 17 jogos invictos, recorde ao lado do peruano Sporting Cristal. Quando o Flamengo souber jogar Libertadores, então imagina só, disse o técnico Renato Gaúcho. Números à parte, os rubro-negros sabem que tudo ficará pelo caminho caso a taça não venha. Em caso de conquista, esse time ainda poderá comemorar uma conquista invicta, algo que só o Peñarol em 1960, Santos de 63, Independiente 64, Estudiantes 69 e 70, Boca Juniors em 78 e Corinthians em 2012 conseguiram esta façanha. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltaremos com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!